Boa noite. Ela é etnolinguista e doutora em línguas africanas. Sua obra é considerada uma revolução nos estudos afro-brasileiros. Dirigiu o Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA, fundou o Museu Afro-Brasileiro, foi adida cultural no Brasil, em Trinidad e Tobago. Vamos conversar hoje no Perfil e Opinião com a doutora Ieda Pessoa de Castro. Boa noite, professora. Boa noite. É um prazer enorme ter a senhora aqui. Nós lutamos muito para conseguir que a senhora viesse, né? Não. Sempre havia uma coincidência, né? Sempre me convidavam, tinha uma viagem a fazer, tinha alguma coisa a fazer. Tanto que quando o Marla me telefonou agora por último, eu disse, parece mandinga, porque até a semana passada, que eu havia combinado para vir aqui, eu fiquei gripada, né? Pois é, e mandinga vem de algum termo Mandinga africano? Exatamente. Mandinga é uma palavra de língua de Angola, né? Como muitos outros que nós temos corrente no português do Brasil, né? Pois é. E quando as pessoas ainda não conhecem a senhora, a gente estava aqui conversando, né? A professora Ieda dizia assim, todo mundo imagina que eu seja da raça negra, mas quando me vem uma mulher branca, né? Loira, né? Enfim, vamos saber como é que a senhora começou a despertar para esse interesse tão grande das línguas africanas, a ponto de ter lançado vários trabalhos e vários livros também, falando a respeito deste assunto, que é tão importante para a gente, como vocês vão notar aqui no decorrer dessa entrevista. Não, primeiro, eu não sou branca, eu sou uma brasileira de pele branca. É uma diferença muito grande eu dizer isso. E segundo, realmente as pessoas ficam assim um pouco atônitas quando me veem de pele branca, cabelo claro e tal, esse fenótipo que parece branco, né? Mas é branco baiano. Então, a ponto de uma aluna minha lá na UNEB, estudante, me escolheu como orientadora e ela me conhecia pessoalmente. Quando ela entra na sala, pergunta, professora Ieda, eu digo, você sou eu. Professora, a senhora é branca? Foi um espanto. Bem, meu interesse começou pela questão de estudar línguas africanas, desde quando eu era criança, era jovem ainda, porque, embora eu tenha nascido em Feira de Santana, eu sou soteropolitana. Eu costumo dizer que eu tenho dupla nacionalidade. Eu sou feirense e sou soteropolitana. E nasci em Feira de Santana, eu vivi muito na fazenda, rodeada de negros, fazenda lá da minha família, que eu sou da família Carneiro, de Feira de Santana. E convivi muito com velhas negras que cantavam, faziam mesinhas e fazia aquelas rodas de samba sempre que eu apreciava, cantando coisas que eu não entendia, o que é que diziam, o que é que falavam. Eu ficava perguntando a mim mesmo o que era aquilo. Quer dizer, desde esse momento que despertou realmente essa curiosidade. Essa curiosidade. E quando eu me criei e cresci na Barroquinha, eu tive muitos negros na minha infância também, na minha vida na Barroquinha. A começar do famoso Nelson Maleiro. Nelson Maleiro, que foi um dos fundadores dos Cavaleiros de Bagdá, Mercadores de Bagdá, aqui na Bahia, né? Foi muito conhecido durante muito tempo. E ele era meu vizinho na Barroquinha. Tanto que quando havia enchente na Barroquinha, naquela época havia enchente, né? A nossa casa inundava até o quintal, até o fundo. Ele me atravessava, me carregava, me atravessava para ir para a escola, né? Então é uma lembrança muito grande de Nelson Maleiro. E também eu estudei o curso primário na Rua da Independência, na Escola Nossa Senhora de Fátima. E a diretora era uma senhora negra, grande, né, que chegava assim, batia na mesa e dizia, esta é a Rua da Independência, Casa da Liberdade, mas tem disciplina. Então, todo mundo ficava temendo de Dona Minervina, professora Minervina. E no caminho que eu ia da Barroquinha até a Independência, eu passava pelo Gravatá, pela Rua do Gravatá, onde eu conheci Procópio de Ogunjá. Eu na quitanda, ele sempre me chamava, eu ficava conversando com ele me dava um docinho, me dava uma fruta, uma coisa, sempre para a escola. E eu também ficava perguntando o que é que ele diz, o que é que eles falam, que língua é essa que eles estão falando, que eles estão dizendo. Havia também outra personagem negra que foi muito importante na minha vida, na minha infância, despertando essa curiosidade toda, que foi o sapateiro Nagô. Era ele que consertava meus blusiguins, né? Reparava que meu pai era um pobre funcionário público, né? Naquela época, a Secretaria de Justiça, e não dispunha de muito dinheiro para poder ficar comprando sapatos nem roupas para eu frequentar a escola. E havia também Raimunda Fateira, também,
lá da Barroquinha, Ebume, lá que era Ebume do terreiro Gege, enfim. E, sobretudo, uma figura importante de Feira de Santana, que era a Negra Fortunata. Essa Negra Fortunata, ela que era minha portadora. Quando eu ia passar férias em Feira de Santana, ela que vinha até a Barroquinha, me levava de ônibus, era minha companheira de ônibus até Feira de Santana, sempre a minha portadora, que chamava na época, né? E essa Negra Fortunata era considerada uma feiticeira, todo mundo tinha medo dela. Morava numa rua em Feira de Santana, chamava Pilão Sem Tampa, hoje a rua está aberta, não é mais fechada como naquela época. E ela tinha uma casa cheia de folhas, cheia de coisas, né? E me entregava também, ela fazia aquelas rezas, o que está falando, o que está sempre está dizendo. Até que no momento, meu pai me deu de presente um livro chamado Chapeuzinho Vermelho, o Aviãozinho Vermelho. Ah, o Aviãozinho Vermelho, sim. É o Aviãozinho Vermelho, chamado o Aviãozinho Vermelho, que era a história de um menino, branco naturalmente, que tinha um boneco preto, Janjão, naturalmente, o estereótipo de sempre, né? Janjão, e ele ganhou um aviãozinho vermelho de presente de aniversário. E à noite ele sonhou com o Joãozinho, que viajava pelo mundo, e esse avião descia em vários lugares do mundo. E desses lugares desceu na África, dentro de uma selva. E ali chegaram muitos indivíduos falando com uma língua que parecia cantar, e eles dançando e falando. E esse me intrigou, eu disse, eu quero saber que língua é essa que eles falavam. Que foi que aconteceu? Que língua é essa que essa gente fala? E aí comecei a me interessar mesmo, vivamente por isso, né? E desde esse momento começou de alguma forma a fazer alguma pesquisa? Fazer pesquisa, exatamente. Aos 16 anos eu já publiquei um trabalhinho, numa pequena coletânea organizada pelo professor Carlos Otti, e em que eu já falava desse assunto. Que língua aqueles negros falavam que eu não sei o que é que eles estão fazendo, o que eles estão dizendo. Qual é a importância disso? Aí entrei para a faculdade e tive a sorte de encontrar um grande professor, o professor Nelson Rossi, professor de dialetologia, né, que me encaminhou pela senda, pelos caminhos da enquete de campo, da pesquisa de campo. E aí eu resolvi desenvolver essa pesquisa. Quando eu concluí a faculdade, que eu fiz anglo-germânica na época, era inglês e alemão, eu disse, professor, eu quero estudar a questão das línguas africanas no Brasil. E fiquei um pouco decepcionada que ele me disse, não, esse assunto já acabou, já que Raimundo e Renato Mendonça já escreveram um livro na década de 30, 35 e tal. E certamente você não vai encontrar mais muita coisa sobre isso. Ou seja, não vai encontrar novidades, era o que ele afirmava, né? Eu digo, pois é, mas eu vou procurar. Insistir tanto que terminei achando. Com certeza. Com certeza. Não só achou, como achou também, assim, dados muitos novos e que, como a gente vai ver aqui, né, muitas vezes até mostra que muita gente estava equivocada naquilo que achou, né, em suas pesquisas também. Exatamente, minha surpresa foi exatamente essa, né, de ver, porque aí apareceu a oportunidade, nessa época eu estava casada com o Guilherme Souza Castro, que era professor também, foi diretor também do CEAL, e havia a oportunidade de nós irmos. Foi na época da Revolução também, estava tudo muito misturado, muito confuso no momento, né? Havia a oportunidade de sairmos aqui da Bahia, do Brasil, ou irmos para a Espanha ou para a Nigéria. Aí nós optamos ir para a Nigéria, para Ibadan, a cidade de Ibadan. E lá em Ibadan foi aí que eu comecei realmente a ver o que é que se passava com a língua desse povo, né? Aí estudei Yorubá, voltei de novo à Nigéria, estudei Yorubá, fiz meu mestrado na Universidade de Fé, hoje é o Bafemi Olowo, em línguas africanas, no caso seria Yorubá e Gege, Fon. Eu estudei as duas línguas do Golfo do Benin. E mais tarde, em 78, aí eu volto para o Congo, porque eu disse, não, você tem as coisas de Yorubá e Gege, do Golfo do Benin, mas não só esses povos foram levados para o Brasil, esses povos. Deve ter alguma coisa além também, na zona de Angola, do Congo. Aí eu fui para o Congo. E aí eu fiz o meu doutoramento em línguas africanas. E até hoje, eu sou o único especialista nessa área no Brasil. Bem, pois a senhora é a única especialista, né? E assim, é de espantar, né? Que num país que tem uma influência negra africana tão forte como temos nós, né? Em especial, lógico, aqui na Bahia, a senhora tenha, de fato, ser uma das únicas que se interessou justamente por uma coisa tão importante quanto o nosso, assim, idioma. O idioma, exato.
É porque existe uma tendência no Brasil, na área acadêmica, de calar, silenciar os negros que foram trazidos para cá em escravidão. Ou seja, de alguma forma negar, né, essa influência em nossa língua do povo africano, da língua, né, das diversas línguas. Das diversas línguas foram faladas aqui no Brasil. Existe essa tendência de não acreditar que o Brasil africanizou o português de Luís de Camões. Pois é, e essa é uma afirmação. Pois é, essa é uma afirmação assim bombástica para muitas pessoas, né? É que nós de fato não falamos uma língua europeia pura, mas sim africanizada. Africanizada. Né? E eu vou mais além, não sou africanizada, mas angolanizada. Angolanizada. Porque a influência de Angola foi realmente impressionante, né? Nós ficamos muito tempo devotados a estudar a presença iorubá, aqui na Bahia, que foram os povos trazidos mais recentes e que fundaram essas grandes casas de candomblé que nós conhecemos e tem repercussão no mundo inteiro, né? Os candomblés queto. E esqueceram dos Congos e dos Angolas. Então eu disse, bem, vou me dedicar a estudar isso. Então eu estudei esses Congos e esses Angolas. Aí foi impressionante porque aí eu desvendei, ou desvelei, uma verdade que estava escondida. Exatamente essa presença marcante, essa influência marcante dos povos, sobretudo os povos provenientes dos antigos reinos de Ndongo e do Congo, do reino de Congo e do reino de Ndongo, aqui na Bahia e no Brasil em geral, né? Mas a senhora afirmou também, e isso daí a gente vai mais uma vez revelar, mas vai ser ainda no próximo bloco, porque nesse não daria para a gente falar a respeito de uma questão assim tão rica, né? Mas a senhora falou aí também a respeito da questão da língua, dessa relação com a língua, também com a própria religião do povo africano e como de alguma forma isso produziu um resultado aqui na impressão que nós temos do que seria a nossa língua e que influências maiores elas teriam e que não é verdade, né? Pelo que eu estou notando. Não, do ponto de vista da língua não, a influência realmente foi marcante e profunda dos falantes de Angola, trazidos de Angola. E foi no Brasil inteiro. Primeiro porque eles foram a maioria. Você tem dos 40 milhões, 4 milhões de negros escravizados no Brasil, trazidos para cá, 75% certamente eram provenientes da zona de Angola, da zona do mundo banto, como nós chamamos em geral, uma denominação genérica. E esses daí, eles foram dirigidos para todos os lugares do Brasil, todos os recantos do Brasil, onde precisava de mão de obra escrava. E, na verdade, foram eles que terminaram colonizando o país. Tanto que o Dásio Tavares, algum tempo atrás, escreveu um livro, Nossos Colonizadores Africanos. E esse livro ele chegou a dedicar a mim também. Maravilha. Pois é, porque realmente, quando havia-se um núcleo de povoamento em determinado lugar, quem é que ficava lá? Quem era que era levado para lá? O negro escravizado. E esse negro, certamente, não era iorubá, era banto. Era da região de Angola, sobretudo trazido da região de Angola e mais tarde de Moçambique também. E por que a gente tem a tendência a achar que o iorubá foi predominante e, na verdade, não foi como a senhora está explicando aqui para a gente? Não, é predominante do ponto de vista da religião. Da religião. Se estudou como candomblé, esse modelo que nós temos de candomblé, esse modelo realmente é um modelo, não é só iorubá, é um modelo jeje também, é um modelo daomeano iorubá que foi estabelecido aqui em Salvador. E teve uma grande repercussão na época, porque começou a ser estudado, primeiro revelado por Nina Rodrigues, ao final do século, no princípio do século XIX, o livro é uma obra póstuma de Nina, ele revelou isso, e atraiu estudiosos do mundo inteiro para cá, grandes estudiosos como VG, como Roger Bastide. E, claro, esses estudiosos começaram a divulgar os candomblés em língua que não era só em português, em francês também. Então a repercussão foi muito maior do ponto de vista de se estudar esse tipo de candomblé do que os candomblés do Congo e Angola, que também já existiam. Tanto que a palavra candomblé é uma palavra de Angola, não é uma palavra iorubá. Então você vê a profundeza dessa influência, né? Dessa africania, como nós chamamos, eu preciso chamar hoje. Dessa africania. Professor, então nós vamos agora fazer um pequeno intervalo e logo depois vocês vão saber as curiosidades incríveis de nossa língua e vamos aqui falar verdades
muitas vezes reveladas, mas que com certeza você e eu ainda não estamos conhecendo bem, mas vamos conhecer aqui durante o programa. Daqui a pouquinho a gente volta.